Olá para você que participa do 18º Conan aí em São Paulo, no SEATA, ou então está assistindo essa palestra virtual direto do canal do YouTube. É um grande prazer falar com vocês e apresentar os resultados aí dessa pesquisa que eu e o professor Luiz Andrada preparamos para vocês, que é uma análise de 3 técnicas diferentes, mas que se baseiam na mesma teoria, a teoria dos 5 pontos de transporte, ou seja, 3 olhares diferentes que resultaram em 3 fórmulas diferentes de se trabalhar os pontos de acupuntura, mas que são baseadas na mesma raiz, que é a teoria dos 5 pontos de transporte. Então, esses 5 pontos de transporte, também conhecido como 5 pontos Shu antigos, né, eles resultaram em esses 3 olhares, né, em diferentes épocas da história da acupuntura na China e na Coreia, que é a terceira técnica, e é conhecida no Brasil como a técnica, ou no mundo, né, como a técnica dos 4 pontos, ou 8 agulhas, a técnica do pentagrama, do equilíbrio do pentagrama. Ou seja, essa técnica é uma técnica coreana, né, que foi desenvolvida a partir de uma técnica chinesa e com peculiaridades muito importantes que vão ser mostradas aí no nosso PowerPoint daqui a pouco. Daqui do Jardim Botânico dessa cidade muito bonita onde eu resido, chama-se Jiaxing, fica no sul da China, na província de Zhejiang. Eu convido vocês para continuarem aí a nossa apresentação, agora direto no PowerPoint, fazendo essa análise, né? Eu e o professor Luiz Andrada, do Rio de Janeiro, né? Montamos esse PowerPoint e essa pesquisa que já dura mais de 2 anos, e essa pesquisa também traz, esse projeto também traz um livro virtual, um e-book, e também um software que vai ser comentado no final da apresentação. Agora vamos para a apresentação em si, vamos ver as diferenças, vamos conhecer um pouco essas técnicas e ver as diferenças entre essas teorias, ou seja, essas elaborações que foram feitas em cima de uma mesma teoria ou em cima de um mesmo conjunto de pontos, que são os pontos de transporte, os 5 pontos de transporte ou os pontos Shu antigos. Então vamos até lá, até o PowerPoint, que lá em casa está mais fresquinho, aqui pleno verão, eu estou aqui escondido na sombra, muito calor, e daqui a pouco a gente volta para encerrar a apresentação. Vamos lá para o PowerPoint, para o ar-condicionado então. Um abraço. Bom, começando agora a nossa apresentação de slides, né, de análise comparativa do uso dos 5 pontos Shu, ou pontos de transporte, né, os pontos antigos, em 3 técnicas clássicas: técnica de Wanshu-Han, técnica de Gao-Wu e técnica do coreano San-Am. Então, é um trabalho feito em parceria com o Luiz Andrada, pesquisador do Rio de Janeiro, e para o Congresso Nacional de Acupuntura e Mocha Bustão, agora o 18º Conan, aí o SEATA. Começando, vamos situar primeiro essas obras, né, e esses autores na linha histórica. O Wanshu-Han é autor do Clássico do Pulso, né, do Maijin, e ele viveu mais ou menos 265 depois de Cristo. A gente usa nessa apresentação depois de Cristo, antes de Cristo, e não era comum, a gente usa a denominação antiga, né? Então aqui você tem a técnica de Wanshu-Han descrita no rolo 6 do Maijin, da dinastia Jin do oeste, aqui mais ou menos próximo ali da dinastia Han, né? Já passaram todas essas dinastias, isso aqui são nomes de dinastias: Xia, Shang, Zhou, Han. O taoísmo e o budismo já estavam presentes na China, início da era cristã ali no mundo, e aqui a figura do Wanshu-Han, que é uma figura de um imperador aleatório, a gente colocou aqui só para mostrar que era o período imperial, né? E mais para frente você tem a República, a República Chinesa, o comunismo, enfim, mais para frente. Então aqui ainda é a época imperial. Gao-Wu, muito depois, né, 1529 depois de Cristo. Você vê nessa linha aqui, tem também um imperador aqui. A gente não consegue pinturas do Gao-Wu nem do San-Am. A gente coloca só o nome aqui porque é muito difícil achar as pinturas desses acupunturistas. A do San-Am até parece ser uma figura lendária, né, essa que existiu, mas ninguém tem pelo menos uma pintura dele. E aqui a figura de um imperador, para mostrar que também ainda estava na época imperial, né, acho que até um imperador Qing, não é nem Ming, seria um pouco mais para frente, mas enfim, é só para mostrar que nós estamos aqui na linha do tempo. Gao-Wu aparece, e com essa técnica descrita no rolo 2 dessa obra Zhenjiu Juyin, né, da dinastia Ming,
em 1529 d.C. Já se passou a dinastia Song, que é uma dinastia muito importante, porque foi nessa dinastia que se passou a prestar mais atenção à medicina, né? Os imperadores, inclusive, eles passaram a praticar a medicina como uma forma de mostrar benevolência. E aí se passa a ter muitos estudos do I Ching, né? Todos os grandes acupunturistas de Guan Shu He, Gao Wu, San Am, todos os grandes acupunturistas da história da acupuntura eram grandes entendedores dos trigramas, né? Você tem aí no Seattle uma jornada dos trigramas, você tem um grande acupunturista, aí, o Dr. Wu, trazendo para o Brasil a questão dos trigramas e a questão dos hexagramas, junto com outros pesquisadores, que eu me lembro de cabeça, tem o Raul Breves aí fazendo um trabalho também maravilhoso, né? E essa questão, ela aparece com mais ênfase, junto com os estudos do Qi, a energia, Qi, nessa dinastia aqui, a Song. Aí depois vem os mongóis, na dinastia Yuan, o famoso Gengis Khan, invade a China, invade um monte de lugares, e aí a retomada do império aqui, do Ming, e você tem o aparecimento de Gao Wu. Por que eu falo que é importante essa questão dos trigramas? E também nessa dinastia surgiram as técnicas relacionadas com cronobiologia, né? A gente chama de tartaruga mística, pontos abertos no Brasil, e aqui na China é o Ziwu Liu Ju, Lingui Bafá e outras técnicas. Então essas técnicas de pontos abertos da hora do tratamento, mapa astral, que o Dr. Wu também divulga isso no Seattle, e até no próprio canal aí do Seattle no YouTube, você tem isso também divulgado pelo Dr. Wu, um dos pioneiros a divulgar isso aí, e aparece esse estudo aqui na dinastia Song, e o Gao Wu é influenciado, a técnica dele é influenciada por esses autores aqui. Por isso que eu me estendi um pouco comentando sobre essa dinastia Song. E aí vem San Am, na Coreia, no que hoje seria a Coreia do Norte, naquela época era unida, Coreia do Norte mais próxima da China, né? Então as influências entrando por ali, grandes acupunturistas coreanos, eles pertencem a essa região da Coreia do Norte, e você tem essa obra aqui, de 1644, situada aqui na linha do tempo. San Am utiliza o trabalho de Gao Wu e desenvolve o trabalho de uma maneira sensacional, que a gente vai ver mais pra frente, e é essa técnica, a técnica descrita nessa obra, a técnica de San Am, que é utilizada ou ensinada no Seattle aí como uma técnica dos 4 pontos, né? Técnica dos 4 pontos no pentagrama, é uma técnica coreana de San Am, mas cuja origem é um desenvolvimento da técnica de Gao Wu, e todas essas técnicas, todas elas, essas 3 aqui, elas olham, como a gente vai ver daqui a pouco, para o Nanjing. Então, você tem as 3 técnicas aqui, os caracteres em chinês saíram incompletos, desculpe, né? O título, faltou alguns caracteres aqui, mas as 3 técnicas vão ser trabalhadas agora, depois dessa introdução histórica. Mas antes, a gente ainda precisa situar a teoria, né? O que embasou essas técnicas na teoria? Primeiro, a ideia de transferir Qi de um órgão que está em excesso em relação ao outro. Essa ideia é extremamente antiga na medicina chinesa. O Mai Shu, recentemente encontrado nas escavações das tumbas Zhangjiashan, é a primeira obra onde se comenta que é preciso tonificar deficiências e sedar excessos em acupuntura. Essa é uma ideia já bem antiga. No Imperador Amarelo, o Huang Neijing, também existe essa ideia implícita, e é a mesma ideia, mas o livro não dá nenhum protocolo de tratamento específico para viabilizar um processo de transferência de Qi entre canais. Da dinastia Ming, bem mais para frente, esse autor, Xu Feng, de 1439 d.C., e o nosso Gao Wu, 1529 aproximadamente, estabeleceram finalmente técnicas, maneiras práticas, né, na acupuntura, de usar pontos para tonificação e sedação, ou os pontos de tonificação e sedação, em técnicas que viabilizavam essas transferências de Qi na prática. Antes você tem, no livro do Imperador Amarelo, tonificar e sedar pontos de acupuntura, mas não com o intuito de transferência de energia. E aí vamos situar algo que todo mundo conhece, é ensinado no Seattle, mas situar isso dentro dos clássicos, né? O capítulo 1 do Lin Shu define os 5 pontos antigos e os relaciona com o Zhang Fu. Então aqui a gente usa a nomenclatura em pinyin, sem os acentos, então fica Jin, Yin, Shu, Jin, He. Mas existe uma nomenclatura anterior ao pinyin, que é o Adgilis, e não é errado falar essa nomenclatura, é um outro sistema fonético, e provavelmente é o sistema que você conhece, que
denomina esses pontos como Ting, Yong, Yu, King e Ho. Tá? Então também está certo, não é errado. Se alguém fala está errado, você falar assim, não. É um outro sistema fonético que está em desuso, mas não está errado. Então, na apresentação, nos próximos slides, você vai ver que eu coloco entre parênteses a nomenclatura, porque essa nomenclatura antiga está na maioria dos livros antigos, né, dos anos 80, anos 90, ainda se encontra essa, inclusive nas aulas do SEATA, ainda se usa muito, ou se usa essa nomenclatura mais antiga. Então a gente tem aqui essa direção de uma energia Shu. Na verdade, essa energia, esse conceito não existe, é apenas uma convenção, não existe uma energia Shu. O que existe é a direção do Qi nos pontos Shu. Não, ela é sempre centrípeta, ela sempre entra. Porque essa energia aqui dessas setinhas seria a energia do céu e da terra. Né? Os pés estão conectados com a terra e as mãos estão conectadas com o céu, lembrando da posição anatômica chinesa, que é com os braços para o alto. E aí você tem as energias do céu entrando e as da terra também estão entrando, porque o homem tem que estar conectado com a terra, e tem que estar conectado com o céu. E aí elas se entrelaçam com a energia do corpo humano nesses pontos Shu. Né? Elas vão ganhando o corpo humano, elas vão entrando no corpo humano e passando ali, né? Porque a energia do céu ela tem que encontrar a energia da terra lá embaixo, ela tem que passar pelo corpo humano, né? Para achar a energia a terra. E a energia da terra ela tem que passar pelos meridianos e encontrar o céu. Daí os meridianos têm que estar desbloqueados para poder facilitar esse encontro, né, entre as energias do céu e da terra através do ser humano, que essa é a visão antropocêntrica da medicina chinesa. O homem é o centro do universo. Então, tudo passa pelo homem e o homem é um espelho do universo também. Mesmo que em alguns meridianos, como no caso do pulmão, por exemplo, você tem os pontos aqui P5, você vai tendo os pontos na direção para fora, centrífuga, né, até chegar ao P11 aqui. A energia vai entrar do mesmo jeito, ela vai se interconectar com a energia do meridiano. Então isso não é o Qi, né, do meridiano, aquele que você deve tonificar e sedar, é o Qi do meridiano. Né? Agora, essa energia do céu e da terra, você não consegue tonificar a energia do céu e da terra, ela pertence à natureza. Né? Então você não tem como intervir nessa energia, mas ela entra no corpo, ela sempre entra no corpo. Né? E ela pode sair também se ela for uma energia perversa. Muitas vezes, por conta de desequilíbrios aqui nesses sistemas, essa energia da natureza que entra, ela vai se alojar em algum desses pontos, em algum desses sistemas, e ela ganha a denominação de energia perversa. Ela deixa de ser uma energia natural, que flui ali com o corpo humano, que se entrelaça, e passa a ser uma energia perturbadora. Né? E aí, através desses pontos também, desses portais aqui, você expulsa as energias perversas. Então, energia Shu não existe, é apenas um conceito, uma convenção que a gente coloca aqui para essa direção que é sempre centrípeta. Não estamos querendo definir um novo tipo de energia, não. Tá? E aí no capítulo 2 do Lin Shu discute a relação particular entre os 5 pontos Shu e cada um dos Zhang Fu, e também relaciona os pontos Ting, que eu coloco entre parênteses, né, dos canais dos 5 elementos, e os pontos Ting com os elementos, dos canais com os 5 elementos, perdão. Então, os pontos Ting de todos os canais Yin, aqui, né, coração, pericárdio, baço, pulmão, rim, fígado, são todos Yin. Pontos Ting ou Jin, eles pertencem à madeira. Os pontos Ting de todos os canais Yang, vesícula, TA, ID, estômago, IG e bexiga, metal. E aí esse é o capítulo 2, ele coloca essa convenção lá e deixa guardadinho. Capítulo 44 do Lin Shu define a função dos 5 pontos antigos, 5 pontos de transporte, e também define a correlação entre os 25 pontos Shu e as estações do ano, algo muito importante para técnicas que você vai ver aí que relacionam os pontos com as estações do ano. E aí vem o clássico das dificuldades, o Nanjing. No Nanjing, a definição das funções dos pontos Shu antigos, né, se distanciou do que é discutido nos capítulos supracitados do livro do Imperador Amarelo, do Neijin, e ganhou um corpo teórico próprio, influenciado pela teoria das correspondências
representada pelos 5 movimentos, que está presente de forma ainda mais enfática aqui no Nanjing. Ou seja, no livro do Imperador Amarelo você tem 5 elementos, obviamente, mas é no Nanjing que essa teoria do Wuxin, os 5 elementos, ou 5 agentes, 5 movimentos, ela ganha um corpo teórico prático e aplicável na prática clínica, né, de uma maneira muito enfática. E aí é a partir dessas definições do Nanjing que surgem a maioria das técnicas de acupuntura relacionadas com os 5 pontos antigos e os 5 movimentos. Então, todas essas 3 técnicas que a gente vai ver aí, elas se inspiram em teorias, como vocês vão ver daqui a pouco, do Nanjing. Primeira delas é uma teoria geral que não inspirou nenhuma técnica, mas sim é uma citação dos pontos, da função desses pontos, né, antigos, para tratar problemas de sintomatologias gerais ali. Então não é uma técnica, você vai usar esses pontos, ele mostra, a dificuldade 68 mostra como usar esses pontos em diversas situações aí, em moléstias. Pontos Qin, para tratar plenitude abaixo do coração, os pontos Yong, para tratar o calor no corpo, os pontos Yu, ou Shu, para tratar peso no corpo e dor nas articulações, os pontos Qing, para tratar tosse, dispneia, calafrios e febre, e os pontos Ro, para tratar contrafluxo de Qi e diarreia. Aqui você tem representado apenas os Yin, né, os órgãos, mas se você pega aqui no ponto He de estômago 36, é um ponto excepcional para tratar diarreia, por exemplo, né? Então você tem aí pontos interessantes e sintomas. Isso é o Nanjing 68, não é uma técnica ainda. Agora vem a base para a técnica, que é o Nanjing 64, quando nessa sentença aqui, né, que diz mais ou menos o que eu vou falar aqui, ela amplia a discussão do capítulo 2 do Lin Shu. Então, lembra daquele slide que fala que no Imperador Amarelo você tem as teorias dos 5 elementos, mas é no Clássico das Dificuldades que isso ganha um corpo teórico. Assim, dessa forma aqui. Lá no capítulo 2 ele define ponto Qing das funções Yin, lembra? Aquela figura bonita ali que o Luiz preparou? Tinha os pontos de acupuntura e tal. São madeira. E a dificuldade 64 ela continua a brincadeira, né, no ciclo Shen. Já que madeira é Qin, então fogo é Yong, terra é Yu, metal é Qing e água é o ponto Ro. Então você tem a continuação dessa brincadeira aqui, que o Lin Shu 2 só cita isso aqui, né, que está em vermelho, e o Nanjing 64 completa o pentagrama no ciclo de geração. E aí as funções Yang, vocês lembram que estava na parte de cima daquele slide ali? Aqui, ó. Aqui, né? Esse é o Lin Shu 2. Aqui, metal. Você simplesmente continua. Se o ponto Jing das funções Yang, né, vamos supor, vesícula biliar, o ponto Qing começa aqui, o ponto Yong vai ser água, o ponto Yu vai ser madeira, o ponto Qing vai ser fogo e o ponto Ro vai ser terra. Né? Então, o estômago 36 que eu comentei é terra de terra. Né? O estômago 36, que estômago é terra, e é o ponto localizado aqui, ponto He, né, ponto mar, portanto terra de terra. Então ele continua, isso é o Nanjing 64, né, e aí vem o Nanjing 69 e mata, aí dá um checkmate para a gente começar a brincadeira das técnicas de acupuntura. Essa sentença aqui, que vai até esse pontinho vermelho aqui, e depois eu vou trabalhar essa parte, no final da apresentação, né, então essa sentença aqui é traduzida mais ou menos com nesse contexto aqui. Reforçar a mãe, ou o elemento mãe, nos casos de deficiência. Sedar, aqui, né, o filho, né, no caso de um excesso. Então aqui é excesso, no caso de excesso, sedar filho. Caso de deficiência, tonificar mãe. Né. E aí você tem aquela questão da técnica em si, da acupuntura, que
tonifica a favor da corrente e contra a corrente de energia do meridiano. Lembre que a gente não está querendo definir uma energia Shu, né? Se você considera a energia Shu só entrando, aí vira uma confusão danada, né? Porque o sedar e o tonificar iam ficar ao contrário. Não, é a energia do meridiano, a direção de energia do meridiano, que é por onde corre o meridiano. Nanjing 73, 74 e 75 têm discussões semelhantes, né? Falam mais ou menos a mesma coisa com outras palavras ou caracteres. Então guarda isso aqui no final, né, quando a gente explicar as técnicas, isso aqui vai ser relevante, essa última sentença. Quem lê chinês já conseguiu pegar aí. E aí a gente vai trabalhar as técnicas em si, vamos descrever essas técnicas e compará-las. Wan Shu He, a técnica de Wan Shu He descrita no rolo 6 do Mai Jin, é um livro de pulsologia que nesse rolo 6 tem essa pérola, essa obra-prima da acupuntura e da moxa bustão. É uma técnica refinadíssima, né, que usa a acupuntura em apenas um acuponto, ou seja, 2 agulhas, e moxa bustão com a técnica Shu dorsal, né, não é a técnica, aqui esse Shu é de Shu dorsal, e Mo de alarme, ou Mu. Né. Então, os dois chamam pontos Shu, né, só que um é o Shu antigo, aqueles 5 pontos que a gente está falando aqui na técnica. Só que essa técnica também usa uma outra classe de pontos, chamada pontos Shu, só que são os pontos Shu dorsais, que alguns chamam de back Shu, né? Ou pei Shu, né? Os Shu dorsais, junto com os pontos de alarme, e é o primeiro relato do uso dessa técnica na história da medicina chinesa. Então, o primeiro relato do uso de Shu Mo, ele é feito apenas com Zhang, né? Pontos de Zhang, não tem pontos de Fu, é essa técnica aí, e com moxa bustão, não acupuntura. Talvez pela questão da caixa torácica, né, das dificuldades ali de você ter agulhas tão filiformes, do perigo de você ter complicações, enfim. Moxa bustão é o indicado aqui. Então você vai acabar tendo 5 ou 6 pontos, por exemplo, no fígado, que vai ser o nosso exemplo em todas as técnicas dessa apresentação, as desarmonias de fígado. O ponto Mo, né, ele é o F14, né, e ele é bilateral. Então você tem 6 pontos no final. Mas se você amplia essa técnica para o Fu, né, você vai ter alguns casos que você vai ter 5 pontos também. Enfim, poucos pontos, né, e vamos ver a técnica que está descrita aqui. É uma técnica que fala de desarmonia ou doença, né? Ela não fala de excesso ou deficiência. Então esses 2 primeiros caracteres aqui, gan é de fígado, esse bin é de doença, moléstia. Então não está falando de excesso ou deficiência, ele fala de uma moléstia. E a gente vai usar, como eu falei aqui, fígado como exemplo para todas as técnicas. Para a gente falar de todos os órgãos e vísceras, isso aí dá um curso, né? Ficar aqui, vocês vão ficar aí no SEATA 2, 3 dias, módulo 1, módulo 2. Né? A gente fala apenas com exemplos aqui para ilustrar a técnica. Então essa técnica fala, o que está escrito aqui em chinês, é apropriado tonificar o F1 na primavera, caso a desarmonia de fígado ocorra na primavera. Caso essa desarmonia de fígado se manifeste no verão, tonifique o F2. Atenção, tonificar o F2. Né? Se ocorrer no inverno, tonificar o F8. Se essa moléstia, essa desarmonia ou doença ocorrer na 5ª estação, cede o F3. Se ocorrer no outono, sedar o F4. Também é recomendável, em todos esses casos, utilizar moxa bustão em F14, seriam 100 cones aqui, né, nesse trecho aqui, é o Timen, 100 cones, e no bexiga 18, que ele coloca aqui como sendo a região da 9ª vértebra, né, que eles contavam de uma maneira diferente, né, que é a parte dorsal, 9ª vértebra, 50 mochas, ou 50 cones. A gente sabe que isso corresponde ao bexiga 18 quando os textos antigos se referem a essa expressão aqui em chinês. Né? Então seria a região do bexiga 18, e aí matando aqui a técnica Shu Mo. E no pentagrama você vê aqui, para facilitar a visualização, a moléstia de fígado
né? Ele não fala de tonificar, de excesso ou de deficiência. Ele fala de uma moléstia. No texto desse mesmo capítulo, antes de mostrar essa técnica, ele define o que é um excesso e uma deficiência de fígado, e para todos os órgãos, né? Ele define isso claramente, mas na técnica em si, ele não define excesso ou deficiência. Ele vai e fala só sobre uma desarmonia, um problema, né? Que seja claramente um problema de fígado. Se isso ocorrer na primavera, né, tonifique o F1. Se ocorrer no verão, tonifique o F2. Se ocorrer na quinta estação, cede o F3. Se ocorrer no outono, cede o F4. Se ocorrer no inverno, faltou a setinha aqui, tonifique o ponto água, né, o F8. E isso vale para todas, essa forma de trabalhar vale para todos os outros 4 Zhang. Ou seja, quando você tem uma moléstia, você vai olhar, se for uma moléstia de coração, por exemplo, né? Coração, não vou citar os pontos, eu só vou citar o raciocínio. Você vai pegar o ponto, se isso ocorrer no verão, essa moléstia ocorrer no verão, ou seja, na própria estação do coração, fogo, né? Você vai tonificar o ponto lá do coração. Se isso ocorre em mãe e filho, se for um problema de coração, você segue a mesma lógica aqui, ó, porque mãe e filho de fígado, né, foram tonificados e avó e neto foram sedados, né? Isso vale para todos os outros elementos. Então, nesse caso, você tonificaria também o ponto terra de coração. E se ocorrer na primavera, que é mãe de fogo, você tonificaria o ponto madeira de fogo, do coração. Agora, se ocorrer aqui, inverno ou outono, que são neto e avô, pertencem ao ciclo de controle, você vai sedar os pontos de coração. E aí vale para pulmão, vale para baço, né, essa lógica aqui. Ponto mãe, ponto filho e o próprio ponto, né, o próprio ponto do próprio elemento, vão ser tonificados. E os pontos do ciclo co, avó e neto, né, aqui neto e avó, serão sedados para todos os órgãos. Então você já fica aí com a técnica. Vamos para a próxima técnica, que é pulando lá para a dinastia Ming, técnica de Gao Wu. Nesse capítulo aqui a gente foi buscar os textos em chinês mesmo, né, direto lá no livro. E esse capítulo que fala das moléstias dos 12 canais, né, e o tratamento por sedação, por tonificação, tonificando a deficiência e sedando o excesso. Esses 4 caracteres finais aqui. E esses 5 caracteres aqui, eles se referem aos 5 pontos de transporte. Então, o uso dos 5 pontos de transporte em técnicas de tonificação e sedação para tratar excessos e deficiências nos 12 canais de energia, aí, os meridianos, moléstias. Usa a acupuntura em apenas um ponto. Olha só que interessante, um ponto. Ela é até a mais sofisticada do que a técnica do Anshuran, mas tem algumas limitações, porque ela sugere otimizar o tratamento estimulando esses pontos dentro de horários específicos do dia, usando para isso aquela lógica das marés energéticas, né? E aí você vê que para alguns órgãos isso é inviável, para quem trabalha em clínica, né? Quem trabalha em um hospital na China, você até consegue porque você tem acupunturistas de plantão e pacientes internados. Mas veja bem, o tratamento de uma desarmonia de fígado na técnica do Gao Wu, né, nessa obra de Zheng Juyin, ele preconiza que em caso de deficiência se tonifique o F8 no período Yin. Esse Yin não é de Yin e Yang, tem um outro caractere que significa entre 3 e 5 da manhã. Então você vai às 4 horas, 4h30 da manhã, abrir a sua clínica e recebe um paciente, né? Os dois bem animados, né? Animados para fazer o tratamento com apenas um ponto, 2 agulhas, ó, 1, 2, estimula, pronto, pode voltar para casa, né? Fecha a clínica, então vai fazer um ticum, vai fazer alguma coisa, porque não, é impossível, né? É inviável. Agora, se você tem parentes numa situação, ou entes próximos, amigos, vizinhos, enfim, numa situação de extrema necessidade, né, eu já usei isso em parentes, né, então próximos aqui, próximos de você, em casa, enfim, e você realmente vai ver o quanto é a mais
que você ganha ao fazer a acupuntura nesse período. Realmente é um diferencial muito importante, que é possível em outros órgãos, né, e vísceras, porque eles encaixam dentro do horário comercial, digamos assim, o horário que você está acordado. Mas no caso do fígado, eu coloquei aqui, é um limitador. E aí ele cita que nas deficiências deve-se tonificar a mãe. Isso aqui nada mais é do que a repetição da dificuldade 69, que a gente comentou no começo da apresentação, isso aqui, ó, né, lá do clássico das dificuldades, o Nanjing. E em caso de excesso, sedar o F2 no período Chou, né? Esse período Chou é entre 1 e 3 da manhã. Então, às 2 da manhã, você recebe o seu paciente, você está lá na sua clínica, trabalhando ainda, né? Você pega a turma do Corujão, né? E recebe às 2 da manhã para colocar apenas 2 agulhas. E você vai ter que cobrar caro por isso, porque são 2 da manhã, né? E aí eu não sei se isso vai dar muito certo, não. Mas, enfim... Na China é possível fazer isso, porque você tem pacientes, como eu comentei, internados e tem acupuntura, plantão de acupuntura. O acupunturista vai na maca, né, fazendo rounds, né, ele vai de tempos em tempos e visita as macas e faz as estimulações. Então isso é possível. F2 é o ponto fogo, né, é o ponto Yong, é o ponto fogo. E no caso de excesso, você deve sedar o filho, Nanjing 69. Então, fogo, trata-se de fígado, né, que é o elemento madeira. Então, sedar filho de madeira. Fogo é filho de madeira. E aqui, no caso de uma deficiência, você tem que tonificar a mãe. Então você tem que ir em F8, que é ponto água. A água gera a madeira, e aí você entende a técnica do Gaowu, né, e as limitações dessa técnica. Mas se você consegue fazer isso com aqueles órgãos e vísceras que se encaixam dentro dos horários de trabalho ali, ou mesmo em algumas situações de emergência nesses horários, você vai sentir que realmente é um diferencial grande trabalhar dentro da maré energética. E aí o Luiz fez esse diagrama aqui muito bonito, onde ele posiciona aqui a técnica da desarmonia do fígado, em caso de deficiência, tonificar. Você tem um problema aqui, uma deficiência, você tem que tonificar a mãe, a água. E num excesso, você tem que sedar o filho, que é fogo. Então aí vem o primeiro contraste, né? Se você prestou bastante atenção, você percebe que na técnica de Wan Shu Han, se a moléstia de fígado acontece no verão, ele pede para tonificar um ponto que para nós, né, ele acabou ficando conhecido como ponto de sedação do fígado, que é o F2. Então é uma técnica dinâmica, a técnica do Wan Shu Han, e que mostra para nós, dá uma lição, que nenhum ponto é ponto de tonificação ou de sedação absoluto, né? Isso é relativo. Então você não pode entender aquela tabela que vai vir logo em seguida, que é a técnica do Saan, né, de pontos de tonificação e sedação, como um dogma. Não, é algo que muda, né? E existe até uma modificação dessa tabela que a gente vai comentar daqui a pouco também, né? Então entenderam aqui que no horário de 1 às 3 é o horário do fígado mesmo. Então você vai nesse horário de 1 às 3 e seda, né, o F2. E 3 às 5, que é o horário Yin, né, aqui é o Chou, né, e aí você vai nesse horário, que é de 1 às 3 às 5, perdão, e tonifica o F8 nesse horário aqui, e a técnica está resolvida. E agora vamos para Saan, o monge coreano, que com base no tratamento de Gaowu, ele aprimora, né, esse tratamento, e adiciona, faz um insight espetacular, algo que é um marco histórico e absolutamente fantástico na história da medicina chinesa, que é adicionar o ciclo de controle, o avô e neto, pela primeira vez na história, selecionando pontos de acupuntura de outros meridianos para o equilíbrio de um meridiano afetado. Então, se você percebe nessas duas técnicas, tanto o Saan quanto Gaowu, a desarmonia de fígado é tratada só com pontos de fígado. Não interessa se esses pontos mudam ou não, o horário que você vai tratar, mas só pontos de fígado. Você só vê pontos de fígado. Saan,
ele quebra esse paradigma e olha para o ser humano depois de muita meditação, depois de muito estudo de trigrama, depois de muito estudo dos 5 elementos. Né? Ele não fez isso na base da tentativa e erro, né? Muito estudo, e ele quebra esse paradigma de uma maneira espetacular. E essa técnica é a técnica que chega para nós aí, é ensinada no Seata, né, como a técnica dos 4 pontos, é a técnica do coreano Sam, ou 8 agulhas, né, que ele passa a considerar, bom, são 5 elementos, esses elementos estão integrados uns com os outros, então não faz sentido eu ficar usando só um órgão ou víscera, eu tenho que chamar outros elementos aqui para potencializar as minhas ações visando o equilíbrio de algum desses elementos que se encontra em problema, né, numa desarmonia. E aí ele traz, como a gente vai ver daqui a pouco, outros órgãos, né, pontos de outros órgãos para trabalhar junto com esses pontos que o Gao preconiza, né, nessa técnica que a gente acabou de ver. Então ele adiciona uma nova classe de pontos, que é os pontos pertencentes ao ciclo de controle. Então, a partir dessa abordagem, essa teoria se constitui de 2 pontos de tonificação e 2 pontos de sedação, que são selecionados entre os 5 pontos Shu. Você tem aí essa técnica que a gente vai mostrar no exemplo aqui. A base do tratamento foi o ciclo de criação, mãe e filho, a dificuldade 69 do Nanjing, que já era usado, como a gente já exaustivamente mostrou aqui, na técnica do Gao. Para determinar o ponto de tonificação de um meridiano, selecionar o elemento mãe. Então, o ponto de tonificação de fígado, que é madeira, deve ser selecionado em água. Para determinar os pontos de sedação, selecione o elemento filho. Então, os pontos de sedação de madeira devem ser selecionados em fogo, né? Sedar fogo. E aí vamos ver um exemplo, né? A gente não vai trabalhar excesso e deficiência por conta da questão do tempo, a gente só vai ver o excesso aqui, né? Vamos ver o caso do excesso de madeira, continuando aqui, supondo que exista muita madeira aqui e você precise cortar essa madeira, né? Seriam ervas daninhas, né? Trazer mais ancinhos, mais machados, motosserra, enfim, você tem que desmatar um pouco, né, essa área aqui que está muito avançada. Essas plantas aqui daninhas, elas estão causando problemas, então você tem que pegar lá aquelas tesouras de poda, que é metal, né? Eu quero trazer a ideia do metal e cortar essas madeiras aí, fazer a poda das árvores, cortar, enfim. Então você tem que tonificar metal. Essa é a ideia do Sam, né? O elemento dominante, ou seja, o avô de madeira é metal. Metal corta madeira, né, controla a madeira. O ponto metal de madeira deve ser tonificado. Portanto, o ponto metal de madeira já é a primeira novidade, né, que aparece aí no Sam, né, é o F4. Essa não aparece na técnica do Gao. Tonificar o F4, que é ponto metal de madeira. E além disso, que aí vem a grande, né, quebra de paradigma, pulmão é metal, pulmão 8 é metal de metal, né? Já que é para tonificar metal, então vamos com tudo, né? Chama o dono da casa, né? Quem é o dono da casa? Sou eu, o P8, eu que controlo aqui o metal, eu sou o rei aqui do pedaço, porque eu sou o metal de metal. Então vamos juntos controlar ali, lascar ancinhos, tesouras de poda, motosserras. A gente tem que devastar essa floresta aqui, porque controlar isso aqui, porque ela está invadindo, né, o perímetro ali, está causando desarmonias. Então você vai com metal de metal, pulmão 8, e tonifica também, né, porque você tem que controlar, você tem que trazer isso aqui para a normalidade. Isso aqui está com excesso enorme e você tem que fazer isso voltar para a normalidade. Então essa é a sacada. A agulha 1, a agulha 2, né, são as agulhas do ciclo de dominação, o ciclo de controle. Elas são o grande diferencial de Sam. E aqui já é uma repetição da técnica de Gao. Você vem e, já que isso aqui está em excesso, né, além do estímulo que você deu em metal,
né, você fecha isso aqui com a técnica de Gaú, que é sedar, Nanjing 69, né, sedar filho, né, você vem no ponto fogo, de madeira, né, isso aqui, até aqui você tem Gaú, ele também fala desse F2, sedar o F2, só que você vai também chamar o dono do pedaço. Quem é aqui o rei, o bambambam aqui do elemento fogo? Sou eu, coração 8, eu que domino aqui. Eu sou fogo de fogo, né? Eu não sou madeira de fogo, eu não sou metal de fogo, eu sou fogo de fogo. Então esse é fogo mesmo, né? Então C8 você vai ter que sedar também, só que é um ponto que está fora do meridiano do fígado, é um ponto externo, a grande quebra de paradigma, a grande ideia espetacular que é trazida aí pelo monge Saam, e a acupuntura coreana é feita, né, uma da linhagem, né, a linhagem de Saam, ela é feita com base nesse raciocínio aí, e começa com essa técnica, né. Então, no caso de uma deficiência, sedar metal, ó. E eu acabei de falar do F8 e do R10, né, aparecem aqui também. E o caso que nós vimos ali, como exemplo, né, repetindo aqui, tonificando o F4 e o P8 e sedando o F2 e o C8, sedando novamente, né. Saam, ele segue Gaú. Na técnica de Wanshuhan, o F2 deve ser tonificado, né, caso a moléstia ocorra no verão. Então é uma contradição aí que é muito interessante, que mostra que esses pontos não são absolutos. Você não pode olhar para essa tabela e falar F2 é o ponto de sedação do fígado. Não, por essa razão, né, do Wanshuhan, e por uma outra modificação que eu vou mostrar agora, né, que é a modificação dessa tabela de sedação e tonificação de acordo com as estações do ano. Todos conhecemos, né, a técnica modificada, né, os pontos de tonificação e sedação. Quem não conhece, passa a conhecer agora, né? Mas no SEATA e em outras escolas também, essa tabela também é apresentada, ela é trabalhada, né? Que preconiza a mudança dos pontos de tonificação e sedação, dessas técnicas, né, de tonificação e sedação, de acordo com as estações do ano. E nós mostramos apenas aqui os dois pontos, os pontos do ciclo de geração. Existe também os pontos do ciclo de controle, como nessa tabela anterior aqui, que também se modificam, mas para facilitar a visualização, que já é bem complexa, né, vários pontos aqui se repetindo, a gente mostra apenas dos pontos do ciclo de geração. E essa tabela modificada, muitas pessoas elas conhecem como sendo uma tabela que veio da escola francesa, principalmente do Soulier de Morin, né? Falam que essa é a tabela modificada por Soulier de Morin, mas na realidade, segundo as nossas pesquisas, a minha e do Luiz, né, nós descobrimos que num texto francês, né, que cita essa mesma tabela, né, a tabela modificada, de acordo com as estações do ano, cita que quem fez essa modificação, na realidade, foi o fundador da escola Keiraku, né, a escola neoclássica japonesa, o Sensei Sorei, uma história fantástica, que ele também morou na Europa, ele deu aula para todo esse pessoal aí da escola francesa, inclusive para o Soulier de Morin, né? Ele influenciou muito a acupuntura do Soulier de Morin, que foi influenciada tanto pela linhagem japonesa quanto pela linhagem chinesa, né? A passagem dele pela China, e também os conhecimentos que ele recebeu dessas escolas neoclássicas japonesas. E quem fez essa modificação, porque você não encontra em Saam, né, na técnica original, nenhuma modificação temporal, como está escrito aqui. As regras e proposições de tratamento são fixas e você termina nessa tabelinha aqui. E aí quem faz essa grande modificação aqui, talvez sentindo que tenha sido uma omissão do Saam, ou sentindo uma necessidade de um olhar mais aprofundado para essa técnica, foi o Sensei Sorei, fundador da Keiraku, né, e influenciou a escola japonesa. Então você tem aqui, falamos na nossa apresentação de 3 técnicas, você já tem mais uma 4ª técnica aqui, né, uma evolução da técnica de Saam,
que por sua vez é uma evolução da técnica de Gao Wu, né, que por sua vez é uma interpretação, né, principalmente do Nanjing 69, né, usando aquelas regras mãe e filho e tonificação e sedação. Lembrando que o Gao Wu também foi influenciado lá no comecinho, né, da nossa apresentação por um outro acupunturista chamado Xu Feng, né, que veio antes, 90 anos antes dele. Então você consegue rastrear, traçar a linha histórica aí, e quando você recebe essa tabelinha, você tem isso como dado, né, e hoje, né, apresentando para vocês mais essa novidade, que pode ser uma novidade para alguns, na realidade a escola francesa, a escola europeia aí, recebeu uma forte influência da macrobiótica do George Ohsawa, né, e o George Ohsawa também conhecia a técnica do Sorei, né, a escola Keiraku, e foi o fundador da macrobiótica, e ele influenciou todo aquele pessoal, né, que cercava ali o Soulier de Morin, né, que se for citar nomes aqui vai estourar o tempo, mas enfim, a escola do Soulier de Morin foi extremamente influenciada pela escola, tanto a escola chinesa do grande tratado de acupuntura em Mocha Bustão, como também a escola japonesa, principalmente aí, a escola de macrobiótica e a Keiraku, né, do Sorei. E aí, complementando aqui a nossa apresentação, eu falei que ia completar essa sentença, que tinha um pontinho vermelho lá no começo da apresentação. Eu falei, vou parar aqui nesse ponto vermelho e continuo no final, né, porque é mais uma adição aí, uma coisa que pode ser muito importante. Talvez não sejam todos vocês que assistam essas palestras, estão assistindo essa palestra, que conhecem, né, essa indicação, essa recomendação presente na dificuldade 69. Todo mundo conhece a regra ali de na deficiência tonificar a mãe e no excesso sedar o filho, mas depois, na mesma sentença, vem isso aqui, que ele fala: em qualquer terapia que envolva alguns pontos, tonificar alguns pontos e sedar outros, como é o caso aqui, né, dessa técnica do Sam, você vai tonificar primeiro. Daí a razão que o Luiz colocou a tabela, a coluna da lei de denominação primeiro aqui, porque ela implica em tonificar, então ela respeita o algoritmo, digamos assim, a regrinha lá do capítulo 69, ou da dificuldade 69 do Nanjing. Então você vem aqui, no nosso caso, do exemplo da nossa palestra aqui, foi o fígado, então você vai tonificar primeiro aqui, né, se for um caso de deficiência, tonificar o F8, o R10, fazer todas as manobrinhas, as manipulações, e logo em seguida entrar com a sedação. Se for o caso de um excesso, aí a mesma coisa. Normalmente essas colunas vêm invertidas, né? A geração primeiro e a dominação depois. Mas aí o Luiz inverteu isso aqui para deixar a tonificação primeiro de F4 e P8. Veja que são os mesmos pontos, só que num caso você seda e outro você tonifica pontos que pertencem a metal, né? Aquela lei de dominação, o ciclo de controle. E aqui, depois de ter feito a tonificação, mesmo sendo um caso de excesso, você começa com uma tonificação. Só que a tonificação de quem controla aquele alimento que está em excesso. Ou seja, tonificando quem controla, eu vou ter uma sedação, né? Ou seja, se você coloca mais machado para cortar aquela floresta que está em excesso, aquela madeira está invadindo ali toda aquela região, você vai ter como resultado uma diminuição daquela madeira, mesmo tonificando aqui. Então, uma tonificação relativa, né, dentro da lei de dominação. E aí você vai sedar F2 e C8, como a gente já comentou aí exaustivamente. Então fica essa dica aqui. Talvez em técnicas que envolvam vasos maravilhosos essa lógica não funcione tão bem, mas se você vê um protocolo lá no Márcio Óssea ou no Walter Roche que tenha tonifique tal ponto, cede tal ponto, no mesmo protocolo, faça as tonificações primeiro e as sedações depois. Então essa é a dica que está aqui nessa frase que muito poucas pessoas prestam atenção, né? E a gente traz para vocês para lembrar, né, desses fatores aí, sempre. Então vamos voltar para o parque, encerrar aí a nossa apresentação.
a parte do PowerPoint já está encerrada. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer um breve fechamento aí lá no parque, que fica mais bonito fechar a apresentação por lá. Então vamos lá, vamos sair daqui do computador e andar até o parque lá. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Como vocês puderam ver, é um conteúdo bastante complexo e muito vasto, que tem desdobramentos tanto na escola japonesa, na escola francesa e aprofundamentos nas próprias teorias que foram mostradas. Então, a gente procurou sintetizar isso numa palestra de 1 hora. Obrigado pela paciência, espero que esse conteúdo seja útil para vocês aí, tanto na parte clínica, que a gente procurou mostrar as diferenças, a importância aí, dos diferentes trabalhos que podem ser feitos na clínica mesmo, né, quanto para aqueles que pesquisam a parte histórica, a parte da teoria, que acredito também que tenha sido uma palestra interessante para os estudiosos dessa área também. Gostaria de convidar vocês, encerrando aqui, para virem aqui para a China, conhecer alguns desses jardins tão bonitos, né? E também, principalmente, estudar com grandes mestres, né? E agora, em outubro de 2017, estamos trazendo um grupo liderado pelo Dr. Wu, ou seja, vocês vão ter a oportunidade de sair do Brasil já com um grande mestre liderando o grupo para ter aulas com grandes mestres aqui da China e me conhecer pessoalmente, né? Aqueles que já me conhecem poder rever, dar um abraço, enfim. Nossos grupos do SEATA sempre ocorrem em outubro, novembro, no segundo semestre de cada ano. E, por fim, convidar vocês também a baixarem uma versão gratuita, né? Um livro gratuito que foi elaborado pelo professor Luiz Andrada, do Rio de Janeiro, e eu sou coautor desse livro, que é um livro que trata especificamente da técnica dos 4 pontos, a técnica de Sam, que vocês viram que é tão importante, uma quebra de paradigma, né, na acupuntura. E esse livro é o resultado de muitos anos de pesquisa do professor Luiz Andrada, muito generoso da parte dele distribuir esse livro gratuitamente. E ele desenvolveu também um software, que eu participo também desse software, que tem uma versão gratuita e uma versão paga. Eu espero que vocês comprem, né, usem a versão gratuita e comprem a versão paga para poder financiar a continuação desse projeto, porque esse projeto já está sendo trabalhado um volume 2 desse livro virtual. Já foram tantos materiais que surgiram nas nossas trocas de e-mail entre eu e o professor Luiz Andrada, que a gente decidiu, não, vamos parar aqui e vamos fazer um volume 2, porque senão não vai acabar nunca esse primeiro volume. Então já tem um volume 2 sendo preparado e aprofundamentos, aprimoramentos numa versão 2 do software também, para que vocês possam entender, estudar e principalmente ajudar ao próximo com essa técnica tão importante que foi entregue a nós por um monge, né, budista, o Sam, e hoje ensinada aí no SEATA com tanto brilhantismo por todos os professores da escola. Então fica aí o convite, vai aparecer em algum lugar da tela aqui os links, né, para vocês baixarem esse livro gratuito e conhecerem o software também. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela audiência novamente. Eu deixo novamente esse convite para que vocês venham aqui para a China e é um grande prazer sempre participar desses congressos. Uma pena que eu não posso participar, mais uma vez não posso estar no Brasil aí participando presencialmente, quem sabe no ano que vem. Mas um abraço a todos, principalmente ao Dr. Wu aí, que é o meu grande mestre, é a pessoa que me inspira a cada passo que eu dou aqui na China e na vida também. Um grande abraço e até a próxima palestra. Tchau e saúde e paz para todos.